Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Nefi. É um prazer ter você conosco. E, claro, galera, siga o Nefi no Instagram, @Nefi Estudos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva. Núcleo de Estudos Fé Inteligente, clique no sininho, ative as notificações e fique por dentro de todos os nossos encontros, tá bom? E agora, nós também estamos no Spotify. Você não sabia? Sim, meus amigos, nós estamos no Spotify agora. Então agora você pode ouvir os nossos encontros também. É só você digitar Nefi e você já vai poder também ouvir os nossos encontros, tá bom? Indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para o cinema, para a igreja, enfim, você pode agora ouvir o Nefi, tá bom? E hoje nós estamos recebendo aqui no Nefi uma pessoa que nós já acompanhamos há um bom tempo, nós consumimos muito material todos os posts, vídeos que ele disponibiliza no Instagram, né? Eu sou fãzaço, falei com ele aqui antes de nós começarmos a gravação. Nós aprendemos muito, demais, e é uma honra para nós recebermos aqui hoje Rodrigo Kopp, ele que é pós-doutor pela Universidade de Varsóvia, na Polônia, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião e chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Rodrigo Kopp atua na linha de pesquisa Religião e Contemporaneidade, com experiências na área de História e Ciências da Religião. E hoje, Rodrigo vai falar conosco sobre secularização e contemporaneidade. Qual a relação entre secularização, contemporaneidade? Tudo isso a gente vai ver aqui com o Rodrigo Kopp. Rodrigo, desde já, olha, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Nefi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um privilégio, é uma honra para nós recebê-lo e nós esperamos que seja a primeira de muitas oportunidades que você estará conosco aqui, então eu já quero passar a palavra para você. Muitíssimo obrigado. Lincoln, eu que agradeço a você, o pessoal do Nefi, né, pelas palavras generosas e por acompanhar o meu trabalho, que eu venho também tentando divulgar alguma coisa nas redes sociais, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse caminho à medida que a gente precisa fazer alguma coisa legal, né, e colocar na internet, né, nas redes, como vocês também fazem. Eh, Eu, preparei aqui, eu tenho uma. Espera aí só um minutinho. Eu botar aqui um. eh, a gente vai falar então sobre esse tema, da secularização, que é um tema, bastante complexo e é um tema que não é pacífico, né, entre os, sociólogos da religião, especialmente. Mas historiadores também e filósofos, né, porque a secularização pode ser tomada na sua perspectiva analítica a partir da filosofia, da história, da sociologia, né? A teologia também, enfim. Então, nós vamos pegar aqui hoje a secularização pelo braço histórico. Então, eu vou falar um pouco da questão histórica da secularização, que geralmente o sociólogo não começa assim, né? Ele começa ali do contemporâneo, né? E faz a análise ali do contemporâneo. E eu vou fazer um pouco dessa história da secularização. Bem, eh, o que a gente pode dizer é que secularização, estrito sensu, só existe no Ocidente, né? Então é uma questão, é um processo, né, de longo tempo, de longa duração, e um processo de longa duração que acontece no Ocidente, né? Ocidente, eu digo, Europa,
né? E depois Estados Unidos, América Latina, você vai ter o Oriente, né? O Oriente Médio, África, enfim, o mundo todo, Oceania, que vai lidar, né, com essa realidade, se é que ela existe. Então, o cristianismo, por que no Ocidente? Porque o cristianismo ele se desenvolve no Ocidente Europeu, né? Então, se desenvolvendo no Ocidente Europeu, a secularização ela se dá ali, porque o cristianismo tem a ver também com a secularização. A tradição judaico-cristã tem a ver com a secularização, né? Por isso que não existe outra secularização fora desse espaço europeu de onde ela nasce. Depois nós vamos poder falar um pouco mais sobre isso, mas é ali que ela nasce. Se a gente fala de secularização em outras partes do planeta, como, por exemplo, no mundo islâmico, né, ou na China, ou na Índia, é uma outra questão, né? Porque aí essa ideia de secularização, ao meu ver, ela chega ela é uma questão exógena a esses espaços geográficos, né? Ela não surge ali, mas ela chega ali, né? Através do Ocidente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é da secularização como conceito. Eu estou virando aqui porque minha anotação está aqui no meu outro computador, então nós vamos. É, o conceito de secularização, né? Primeiro de tudo, isso é muito importante, a gente trabalhar com tentar fazer uma análise dos conceitos a partir de uma perspectiva histórica, né? Os conceitos têm história, as palavras têm histórias, e o que elas significavam ontem podem significar outra coisa hoje e ainda outra coisa amanhã, né? Então, esse conceito é um conceito que vem de secular, né? Então, secular vem do latim seculum, né? Saeculum significa século em português e que eh, designa o quê? Designa, além dos 100 anos, né? Designa eh, o mundo, né? O mundo é o século, né? Por isso que a palavra secular, né, quando nós falamos secular, a gente está falando do mundo secular, por exemplo. O mundo secular é o mundo que não está relacionado à questão religiosa, perspectiva religiosa. Então, ela está fora, né? Então, essa ideia de história do conceito vale a pena. Tem um historiador que é filósofo também, porque traz muita filosofia, que é o Reinhard Koselleck, que fala também sobre secularização num dos seus textos e traz essa ideia de história dos conceitos, né, que é muito interessante, difícil, mas é bastante interessante. Então, o século, então ele vem primeiro dessa palavra, né, secularização está relacionada a secular, ao mundano. Depois a gente tem uma ideia que está na lei canônica, né? O que está na lei canônica da Igreja Católica Romana? Está essa ideia de uma pessoa que faz uma escolha por seguir um caminho religioso, no caso, né? Se tornar Estou dando aula aqui, filho. Se tornar um padre ou se tornar um religioso, um monge, uma monja, quer dizer, essas pessoas elas estão entrando, elas são pessoas das congregações religiosas, né, que saem do mundo, né, que visa sair do mundo, mas, claro, não só porque você tem várias formas de ser um religioso, né, de várias congregações, que você está no mundo também, né, na ação com o mundo, mas aqui você
na lei canônica, quando o sujeito deixa o estado religioso, ou seja, era um monge, e deixa de ser monge, ele passa para o estado secular, né? Então, ele vira um secular, né? É, então, você tem no direito canônico também essa ideia de padres seculares e padres religiosos. Então, padres religiosos, eles são religiosos, são agustinianos, são franciscanos e que se tornam padres, né? Que estuda filosofia, teologia, enfim, se torna padre. E você tem os religiosos, né? Mentira, os seculares. Você tem os padres, os religiosos e os seculares. O que são os padres seculares? São os padres diocesanos, né? Então, que vivem no mundo, trabalham numa paróquia, sai dali, vai para a universidade, dá aulas. Tenho vários colegas e amigos, né, assim, e a vida, ele tem a igreja, né, os fiéis ali da igreja, e tem a sua vida, vamos dizer, normal, né? Tem um celibato, claro, mas enfim. E a ideia de séculum, num terceiro momento, é a ideia referente a um contexto histórico, um processo histórico, em que o termo da secularização vai lidar com a questão da secularização da terra, né? Secularização. Ih, vai lá que eu estou dando mal. Secularizar, essas coisas acontecem, gente. Em casa não tem jeito. Secularização com a expropriação, com a apropriação. Então, isso é secularização, né? Você toma um patrimônio que era da igreja e, a partir disso, você seculariza e esse patrimônio se torna outra coisa, né? A terra vai se tornar outra coisa, vão fazer outra construção, enfim. Então, isso, a apropriação do Estado do patrimônio da igreja, a gente pode falar que é a secularização, né? Então, essas foram as formas que foram usadas mais comumente, de maneira mais comumente, né? De maneira mais comum, até o momento em que esta palavra vai aparecer no trabalho do Max Weber, né? Então, você vai ter Max Weber, sociólogo, né? Não era sociólogo da religião, era um sociólogo que, a partir da pesquisa das religiões, que ele pesquisou várias religiões, vai tentar buscar entender o que existia no Ocidente que fazia o Ocidente diferente das outras religiões, sempre de maneira, então, comparativa, né? Você, historicamente, também no mundo medieval, você vai ter a ideia de dois reinos, né, ou esferas. O próprio Weber vai fazer um estudo e vai observar que no mundo medieval, na Baixa Idade Média, já existia leis canônicas e leis seculares, né? Então, isso não existe em outro lugar do Ocidente, né? Leis canônicas e leis religiosas, e leis seculares. Por quê? Porque a perspectiva, né, da Índia, das religiões indianas, da China, né, o Islã, são religiões que isso está tudo junto, né? Não tem essa ideia de separação. E aí, essa ideia de separação é essa ideia de que a igreja e os impérios, os reinos, eles vão andar lado a lado, né? Então, de maneira que cada um com sua própria fonte de carisma, né? Então, cada um com a sua própria fonte de carisma. Existe um filósofo jurista, um filósofo do direito alemão chamado Ernest Wolfgang Buchenfort,
E ele, num livro chamado Direito e Secularização, que não tem aqui no Brasil, até onde eu sei, ele vai dizer que o processo de secularização no mundo ocidental, ele, que o cristianismo tem um papel fundamental, né, nessa questão da secularização, e que também o cristianismo tem um papel fundamental na emergência do próprio Estado moderno, né? Eh, e que são orientações ali políticas que vão ser desenvolvidas a partir entre os séculos 13 e 14. Então, o processo de formação do que nós chamamos de modernidade, desse projeto de modernidade, ele vai ser de longa duração, então, né? E é um processo, esse processo, ele é um aspecto histórico constitucional, então, dessa formação do Estado, e pensar a formação do Estado moderno necessariamente implica olhar para essa questão. Qual questão? A de secularização, né? E aí nós entramos num momento histórico que é fundamental, que Bokenford vai trazer no seu livro, que é a luta das investiduras, né? A luta das investiduras, o início do processo de secularização está na luta das investiduras, que vai se dar entre o século XI e XII, né? E o que essa questão da luta das investiduras? Eh, o Estado, quando ele se fundamenta a antiga unidade política religiosa da orbis, né, que é a Terra, o mundo, que se dizia que era aquele pedaço ali, porque não existia redes de comunicação, né, viagens, aviões, então você estava restrito ali. Então essa orbis Christianus, né, no qual os estados, e eu não vou falar estado, mas eu vou falar impérios, né, porque estado vai aparecer lá no século XV, né, com Espanha e Portugal. E nesse momento nasce uma distinção e uma separação entre o espiritual e o mundano, né? E o que é essa luta exatamente? A luta em torno de quem tem as prerrogativas para nomear e sagrar bispo da igreja, né? Então, essa questão, por quê? Porque os padres, os imperadores, eles queriam ter a última voz, né, na escolha dos bispos, né? Porque você tinha a questão do bispo que ficava ligado à terra, né? Então você tinha um poder territorial, enfim. É, Então, essa luta é muito interessante. Por quê? Porque a igreja vai tomar a frente disso, né, dizendo que ela não podia ficar na mão do imperador, né, das vontades do imperador. E então, no século XI, o Papa Gregório VII vai fazer uma reforma que ficou conhecida na historiografia como Reforma Gregoriana, né? E dentro dessa reforma, você tem o Dictatus Papa, né? O que é isso? Um documento que vocês depois podem buscar na internet, é interessante, que traz uma lista do que é da igreja e o que é do império, né? E do imperador. O que é papa e o que é imperador. O que cada um deve fazer. E o que aparece ali num desses pontos do Dictatus Papa? Que só o pontífice romano seja dito legitimamente universal, tá? E não o imperador, e que só ele pode depor ou repor bispos, né? É, quando a igreja faz isso, a igreja ela faz com que o mundo, o império, o poder político descubra a sua própria independência da igreja,
né? Então, o, o mundo político, né, do império, descobre quando a igreja fala, não, eu que coloco os bispos aqui, aqui é a igreja, aí é outra coisa, né? Então, se descobre independente desse ordenamento ali, né? E esse ordenamento político que vai surgir, é, ele vai então expulsar, da esfera sacramental e deixar que o império se submeta à igreja no sentido da cristandade, né? Uma ideia da cristandade. Aqui é muito importante a imagem que o sociólogo Peter Berger, que escreveu um livro importante chamado Dossel Sagrado, que ele vai falar sobre a cristandade, né? Como é que era a cristandade e o rompimento da cristandade. Porque a cristandade seria, né, o dossel é um paninho que vem em cima da pessoa, né, quando a pessoa está sentada, né, na sua carruagem ou naqueles, eu não sei o nome, daquelas que as pessoas, uma pessoa fica em cada ponta segurando, né, e a pessoa fica sede, na igreja católica tem um nome isso, sédia gestatória, alguma coisa assim. É, e, o, e ali você tem o dossel, que fica em cima. Então, o dossel sagrado é isso que foi rompido posteriormente, né, principalmente com a Reforma Protestante, né, que vai surgir, então, as várias igrejas. Ao afirmar a supremacia, então, eclesiástica, o papado ele contribui substancialmente a fazer com que os titulares do poder político, então, né, mundano, descobrissem a sua autonomia, né? Então, essa palavra ela é muito importante para essa questão da secularização e do mundo ocidental. Essa seria a primeira fase do processo, então seria a questão da luta das investiduras, e você tem um segundo processo, que é a reforma protestante. No primeiro momento, na primeira fase da secularização, soma-se então esse segundo momento da reforma, né? A reforma, ao meu ver, Lutero está com o pé no medievo e com o pé no moderno, né? Você consegue encontrar essas duas dimensões, né, em Lutero. E você tem, claro, uma secularização a partir da Reforma Protestante, à medida que a igreja passa a ser uma congregação de fiéis, né? E não é mais um intermediário, né, entre eu e Deus, e enfim. Então você tem também no século XVI o Edito de Nantes, que permitia que o indivíduo poderia ser cidadão do reino e gozar de todos os direitos civis, mesmo que não pertencesse à verdadeira religião, que era o catolicismo no caso da França, tá? Então esse edito ele é um documento interessante porque é a primeira tentativa, então, no mundo ocidental, de um Estado reconhecer duas religiões dentro de um mesmo Estado, né? Então, reconheceu o calvinismo e o catolicismo, que já era, e o calvinismo. Muito bem. Uma um outro ponto que o Bokenford vai trazer é a filosofia política de Thomas Hobbes, né? Então, a doutrina do Estado de Thomas Hobbes. O que Thomas Hobbes vai dizer? Vai dizer que a finalidade puramente secular do Estado, né? O Estado tem uma imagem puramente secular e orientado para as coisas do mundo e independente da religião. A motivação do Estado de Hobbes não procede da fé cristã,
nem dela depende, se encontrando o terreno da pura natureza da necessidade e da razão, né? Então você tem aí você retira a, a questão da fé cristã, quer dizer, não se depende da religião para nada, né? O Estado não tem que depender da religião para nada, então também já temos um ponto aí. Um outro ponto mais à frente, final do século XVIII, né, início então do XIX, que vai ter os seus impactos, que é a proclamação dos direitos do homem e do cidadão, né? Então a França, a partir da sua revolução, ela e da doutrina e da ideologia liberal, ela coloca a religião como uma questão do mundo privado, né? Então isso é muito importante. A religião se torna uma questão do mundo privado, né? E aqui protestantes e católicos vão concordar que as igrejas não podem ser só estar no mundo privado, né? Que elas podem estar no mundo público, que elas podem falar, que elas podem se colocar, etc, etc, né? Então esse é um ponto muito importante de ser um cunho privado, porque isso vem mudando, né? Isso vem mudando nos últimos tempos, mas claro que a França, no sua laicidade mais radical, ela mantém essa questão muito forte, né? Então, a religião, ela não seria uma questão que compõe o ordenamento estatal enquanto tal. Você reza para quem que você quiser, na sua casa, né, na igreja, mas aqui, a questão da igreja com o poder político, o poder mundano, não tem mais nenhum tipo de relação. Então, você vai ter o que o Boquenfort vai falar como três mundos, né? Na verdade, o outro mundo, esse mundo secular e religioso, e eclesiologicamente falando, a igreja visível, né? E a igreja visível, una, santa, católica e apostólica, igreja romana, né? Então, a igreja invisível, a communio sanctorum, que é a comunhão dos santos, e você vai ter essa igreja visível. E as sociedades seculares. Então, tem sociedade secular, a igreja visível e a igreja invisível. Politicamente falando, nós poderíamos acessar a ideia de Agostinho em Cidade de Deus, né? Que representaria sacramentalmente na Terra pela Igreja, né, o reino papal, e a cidade dos homens de categorias seculares, realidade natural, e do outro lado, uma realidade sobrenatural. A secularização, então, como conceito, designa a quebra dessa lógica dual, né? A separação de esse mundo e outro mundo continua, mas não existe mais um singular esse mundo, né, secular no qual a religião tem que achar seu lugar. Quer dizer, você tem uma luta, né, porque fica parecendo às vezes que o processo de secularização é uma coisa meio abstrata, assim, né, uma coisa metafísica que acontece, a gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que você tem as estruturas e o agente, você teve agentes e agiram de maneira a tirar da Igreja Católica, no caso, o seu patrimônio e a sua força, né? Naquele momento que os estados, o Estado francês passou pelas revoluções ali da 1789 e depois as revoluções do século XIX. Então, a teoria da secularização tornou-se um importante paradigma interpretativo para se compreender a emergência da modernidade. E essa tese, essa questão da forma que se vê a religião foi então pensada também de uma outra forma, que era essa ideia de secularismo, né? Que hoje a gente pode falar
a partir de outras fontes também, principalmente estrangeiras, mas o secularismo seria o quê? Um ideal societário. O ideal societário é excluir a religião da esfera pública, né? Melhor ainda se sumisse de vez, né? Isso que é o ideal, que vai ter os agentes que fazem isso, né? Pessoas, agentes, grupos interessados nesse enfraquecimento, da instituição religiosa. Então aí você vai ter, na virada do século XIX e XX, você vai ter Karl Marx, você vai ter Auguste Comte, que é o fundador aí da sociologia, né, como ciência, dizendo que a secularização constituía esse ideal societário e se tornava um projeto político, né? Então existem ainda grupos que agem a partir desse ideal societário de colocar, de diminuir cada vez mais o papel, da religião, né? Em vários, principalmente no Ocidente. Você tem outros nomes também que vão aparecer aí nessa linha: Sigmund Freud, Spencer, Durkheim, Max Weber, né? Então, ela era uma teoria, a secularização vai se tornar uma teoria, eh, uma subteoria das teorias gerais da diferenciação, social, certo? Apenas em 1960 que você vai ver surgir alguns esforços mais sistemáticos e também empiricamente fundamentados da formulação de uma teoria da secularização, né? Que não existia de fato uma teoria da secularização, mas o conceito que aparece em Weber, por exemplo, aparecia de maneira, né, aparece várias vezes, mas não como uma teoria. Ele usava a palavra para também pensar bastante a questão da teoria, do Estado, né, o Estado moderno, que ele estava estudando na sociologia, do direito. Então, em 1960 surgem esses esforços e pela primeira vez, torna-se possível separar a teoria da secularização das suas origens ideológicas, né, que veio da crítica do iluminismo, principalmente francês, que o iluminismo inglês você não vai ter isso, né? Além de distinguir a teoria da secularização como teoria da autonomia do secular e da religião, né? Existe uma autonomia do secular e uma autonomia, da religião. Da tese de que, no final do processo de modernização, teríamos uma progressiva erosão, declínio, eventual desaparecimento da religião. Então, quando você a teoria da secularização, a sua faceta primeira é essa faceta de que quanto mais modernização, quanto mais entrássemos na modernização, mais teríamos a erosão da religião, a perda do poder da religião, o declínio e possivelmente o desaparecimento da religião, né? Eh, o que aconteceu é que isso não aconteceu, né? O que aconteceu foi que nós vimos movimentos religiosos, pipocando, para todos os lados, né, principalmente final de 60 você tem todo o movimento New Age, né, correntes, novos movimentos religiosos, principalmente nos Estados Unidos, né, os hippies, aquilo ali é um movimento também religioso, né, de alguma forma traz essa perspectiva. Você vai ter, no Brasil, a terceira onda, como diz Paul Freston, do pentecostalismo, né? Então você vai ter a terceira onda final de 70 com o Universal do Reino de Deus, especialmente, então congregando muita gente. Você vai ter na década de 70 a teologia da libertação, né, que também vai aparecer ali. E aí é uma pergunta também que se faz: até que ponto as religiões elas mesmas colaboram no processo de secularização?
né? Eu acho essa pergunta muito interessante, né? Porque parece que a religião está de um lado e a secularização de outro. Não, mas se ela está dentro de um Estado laico, né, ela está dentro de um modelo no qual ela vai ter que lidar com isso e vai, de alguma forma, né, passando pelo processo de secularização, mas também trazendo elementos, né, para que reforce também essa secularização quando você toma, né, a questão da teologia da libertação. Teologia da libertação, será que tem a ver com essa pergunta? É uma pergunta. As igrejas neopentecostais têm a ver com essa questão da forma do hibridismo que fazem, né, dos usos e abusos de símbolos, né, que existem já na história do Brasil. Enfim, são perguntas que eu não tenho a resposta, né? Então, muita gente achou, né, quando falou-se que a erosão da religião e o sumiço da religião, o desaparecimento da religião aconteceria com mais modernidade, mais modernização e ciência, isso não aconteceu, né? E aí muitos dizem ainda até hoje, né, alguns teóricos e não tão estudiosos assim, mas intelectuais, né, que a religião ela que a secularização, na verdade, não existiu, né, e não existe. Não existe por quê? Porque não aconteceu isso que ela falou, né? Então, essa é uma falácia, né? Uma falácia principal da teoria da secularização, que é essa confusão entre secularização propriamente dito, com as consequências que esse processo levaria à religião. Então, o core da teoria, né, é que o processo de modernização é um processo de diferenciação e emancipação das esferas seculares, economia, Estado, ciência, das esferas religiosas, né? E esta tese, ela teria duas subteses, que seria que o processo leva à progressiva perda da importância da religião, até seu provável desaparecimento, e o processo leva à privatização da religião e sua cada vez menor importância da esfera pública, né? Então você tem uma privatização da religião de duas maneiras. Você tem uma privatização que é a privatização no sentido que a religião é uma questão privada, e você tem uma privatização no sentido que eu construo a minha religião. Então você privatiza a- 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 elementos da sua própria religião, né? No qual você foi formado e cria a partir dela algo novo ali, só seu, né? Você é igrejinha de si mesmo, né? Você como igrejinha de si mesmo, né? Que é bem, cola bem com essa todo esse processo que a gente vem vivendo de individualismos, né? Das pessoas acharem que ela tem a última palavra sobre tudo. Então, isso entra ali. Muito bem. É, Dito isso, eu chamaria o estudioso, o filósofo Charles Taylor, né? Charles Taylor, que escreveu A Era Secular, né? Que é um calhamaço, e que vai tratar. Charles Taylor escreveu muito, um canadense, já esteve aqui no Brasil, até aqui na universidade, eu já tive com ele também lá no Canadá uma vez. E essa ideia, Charles Taylor vai falar da secularização como condições da fé, né? Então, a secularização não muda só o lugar da religião no público, do espaço público e a relação com o Estado, mas muda as condições de fé. Como que nós vamos nos transformando, como eu sou diferente da minha avó, que é diferente lá do tataravô, né? Quer dizer, são as condições da fé que vão se transformando. Então, o Taylor ele coloca essa questão da passagem de uma sociedade em que a fé em Deus é inquestionável, né? E de fato não problemática, não é uma problemática, né? Você não tem outra coisa. A fé é inquestionável.
né, em Deus, para uma sociedade na qual a fé é entendida como opção entre outras, né? Em geral, não a mais fácil de ser abraçada, né? Então você tem, o Berger também falava de um mercado que vai surgindo depois do protestantismo, um mercado de bens da salvação, né? Eu diria que hoje, a partir dessa reflexão do Taylor, que nós temos um mercado de bens de sentido, né? Porque as pessoas não, muitas pessoas se mostram indiferentes, né? Se Deus existe ou não existe, se o que, que a igreja fala, o que não, não estou nem aí. Eu quero é trabalhar, ter minha família e consumir, né? Viajar, ter grana para consumir, ter uma vida confortável, né? Então passa um pouco por aí. É, então são essas possibilidades de sentido. A religião, ela perdeu essa possibilidade, né? É interessante também notar que nós vamos tendo desdobramentos, vários desdobramentos, e eu vou terminando por aqui, que os desdobramentos da questão da secularização, que são desdobramentos muito interessantes, que hoje, por exemplo, se fala, principalmente ali já no final dos anos 90, início de 2000, se fala de múltiplas secularizações, né? É, Eisenstadt, um sociólogo israelense, ele escreveu um texto que ficou bastante famoso, que se chama Modernidades Múltiplas, né? Por que modernidades múltiplas? Porque não existe um modelo de modernidade. Como a secularização, ela acontece de maneiras diferentes, nos espaços diferentes, com histórias diferentes. Então você também tem a ideia de secularizações contextuais, né, que estão dentro do contexto. Claro que você tem limites, tanto numa teoria macro, sociológica, como é essa, você pensar do Weber, né, ou pensar a religião, quer dizer, a secularização enquanto algo que leva ao enfraquecimento da religião. Não, aqui não leva ao enfraquecimento da religião, aqui no Brasil. Como é que é isso? Leva também ao enfraquecimento da religião, né? Leva também ao trânsito religioso, né? E a N outros tipos de experiência. Então, a secularização, ela, ela deve ser lida não mais como uma teoria que vai encaixar para todos os países, né? Porque não encaixa. E aí você precisa falar de uma outra forma. Olha, a secularização, ela existe de maneira contextual. São múltiplas secularizações que acontecem de maneira diferente, né? Então é um tema muito interessante, muito difícil, porque você tem uma gama de autores, é uma coisa assim, né? Dezenas, né, de autores que não que trabalham com esse tema, né? Então, para dominar isso tudo, né, precisamos de muitos anos de estudo, né? Então, essa nossa conversa foi um pouquinho para mostrar a questão histórica e trazer um pouquinho da reflexão que eu tenho feito entre meus alunos também. Muito obrigado. Rodrigo, bom, em primeiro lugar, muito obrigado, parabéns pela exposição, parabéns por falar sobre esse tema e essa abordagem que você fez sobre sobre uma perspectiva histórica, né, o desenvolvimento da secularização ao longo da história. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu, pelo menos aqui, ficava imaginando, visualizando as cenas conforme você falava. Uhum. E, nossa, gostei demais, gostei muito mesmo, tá? E, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, ou só o microfone, se você quiser. Pode fazer perguntas sobre o Papa também, pode fazer perguntas. Gente, tá liberado, pode fazer, fique à Tá vontade, liberado. ou pode colocar aqui
no chat, tá bom? A gente faz para o Rodrigo aqui. Eu queria, enquanto a galera vai pensando as perguntas, né, ou colocando no chat, eu queria perguntar para você, Rodrigo, o seguinte: você falou do Taylor, você falou do Berger, é, Uhum. e, e na semana passada eu estava lendo um artigo do Berger, que é o Berger Sim. falando sobre a dessecularização do mundo, né? É um artigo que foi publicado em 2001, uma revista Uhum. do Instituto de Estudos da Religião. E o Berger, ele vai falar que, nesse artigo, ele vai falar o seguinte: olha, o mundo, ele, na verdade, ele continua religioso do mesmo jeito, e não só religioso do mesmo jeito, em alguns lugares, ele está até mais religioso do que antes. Uhum. E, e a gente percebe isso principalmente no sul global, né? Sobretudo o crescimento do cristianismo com o pentecostalismo, com as igrejas carismáticas, igrejas independentes. A gente vê essa ascensão principalmente aqui no sul global. Mas, nesse mesmo artigo, o Berger fala que, com relação à Europa, a situação não mudou. Lá parece que a coisa continua É. mais crítica. Qual é o desafio, ou quais são os grandes desafios, principalmente das religiões institucionalizadas, frente à secularização? Quais são os maiores desafios para as igrejas institucionalizadas, principalmente com a ascensão aqui no sul global dos pentecostais, carismáticos, independentes, e com relação à Europa, que a coisa realmente tá mais crítica? Uhum. Bem, então, mais uma vez, entra essa questão do contexto, né? Quando você fala Europa, a Europa também são vários países, cada um com suas especificidades, mas, no geral, né, de maneira geral, a gente consegue ter uma visão de que é uma tendência, assim, pelo menos era, né, veio até o momento, de uma indiferença, né, uma indiferença religiosa, né? Eh, Agora, eu vejo a questão da secularização, quer dizer, quando você fala, secularização como perda de capacidade de influência das religiões institucionais nos poderes públicos, né, quer dizer, isso existe, isso existiu, né, mas também no Brasil, mas também em outros espaços, né, geográficos, no qual nós precisaríamos fazer, pesquisa empírica, os sociólogos, né, porque eu não faço isso. Mas fazer pesquisa empírica para tentar entender como que isso como que isso acontece, né, qual que é o grau dessa perda de capacidade de influenciar, né, o debate público, né. Porque antes aqui no Brasil, você na década de 40, 50, a igreja era notícia a todo momento, nos jornais, né, você tinha o tempo todo falando da igreja católica, no caso, né, que era a igreja, da maioria. Então você, o desafio é grande, né, o desafio é grande porque, eles também não sabem a resposta, né, eles não sabem a resposta, né. Eh, Como é que vai lidar, né, a gente já está vivendo essa questão do da soberania do eu, né, do eu soberano, eu que me construo, etcétera, que é uma doideira, uma loucura, porque a gente está dentro de uma de um contexto simbólico no qual a gente nasce, no qual da onde a gente vem, né, a gente pode fazer alguma coisa com isso, mas tem isso, né. Então essa questão é uma questão muito delicada, e uma questão mais delicada ainda para as instituições religiosas, que, a meu ver,
é a questão da genética, engenharia genética, né? A última fronteira, ao meu ver, dessa, dessa da modernidade insana por controle, né? Porque a gente está entrando numa sociedade não é disciplinar nem do controle, mas uma sociedade que todos os furos têm que ser tampados, né? Essa loucura de querer tampar todos os furos tampar nossa insuficiência, né? O nosso vazio e querer, né? Tampar isso com o quê? Né? Com o que está vendendo aí para a gente comprar para resolver, né? Aí compra e depois passa. Então, as instituições elas vão ter que lidar com essa questão. É uma questão já do final do século passado, mas é uma questão também desse século, e é a questão para mim, né? Porque a fronteira do corpo, a questão de uma criança poder nascer de dois pais, de duas mães, né? Ou uma criança que pode nascer dentro de um útero artificial, né? Acabando então de vez com a diferença imemorial entre homens e mulheres, né? Porque assim acaba a diferença, né? E aí sim tem a igualdade no máximo, né, da expressão. Então são questões que são sérias e a igreja, como é que ela vai fazer com isso, né, é uma questão muito, muito problemática. Desafiador. É. Desafiador. Nossa. Luciano, Boa noite, Rodrigo. Você falou Oi, de Luciano. questões aí muito contemporâneas agora, né? E até polêmicas um pouco. E durante a palestra tu disseste que a secularização, acho que tu não usou esse termo que eu vou usar agora, mas assim que ela fracassou nesse intuito de governar o mundo todo, né? Dessa totalidade da secularização que foi prevista por alguns, mas que não se concretizou. E o Lincoln falou agora do processo de dessecularização que o mundo tem vivido, né? E, ao mesmo tempo, o mundo hoje em dia é cada vez mais líquido, mais plural, e a gente pensa muito nas múltiplas religiões que estão entrando cada vez mais em contato, né? As interseções entre as religiões estão cada vez mais finas, existem cada vez mais atrito, enquanto também existe cada vez mais diálogo. Então, como que você enxerga esse processo de secularização do mundo, o diálogo interreligioso nesse processo? E você falou agora de problemas muito contemporâneos, até éticos, né? Mas também eu pediria para o senhor falar um pouco mais de temas um pouco mais concretos, como, por exemplo, a sustentabilidade ambiental, preservação do meio ambiente, ou, por exemplo, uma questão um pouco mais do combate ao suicídio, né? Como que o diálogo interreligioso, hoje você vê que as religiões podem lidar com essas questões mais práticas e até entrando nessas questões muito profundas da questão do corpo, da questão dessa questão de bebês que nascem com o DNA de dois pais, que parece que um bebê hoje de um ano, eu vi uma notícia que um bebê de um ano fez um ano hoje, né? É um bebê, se eu não me engano, brasileiro com o DNA de dois pais, né? Então, como que as religiões elas conseguem conviver e dialogar nesse mundo em que existe ainda o processo de secularização, mas que existe também o diálogo interreligioso? Como que a gente pode tratar esses temas tão difíceis para a humanidade de forma geral, mas que a gente pode conviver no mesmo espaço, dialogando e chegando em soluções para tudo isso? Tá desligado o seu microfone, Rodrigo? É uma pergunta que, se eu respondesse, eu ficaria rico, né? É, porque realmente é uma pergunta de soluções. Eu não vejo soluções, né? Eu não acredito em soluções no sentido de chegou num ponto final, né? O ser humano ele é ambivalente e para a gente ver
para a gente ver onde está o mal, para a gente ter um contato com o mal, é só entrar na gente mesmo, né? Está muito perto, está em nós o mal, né? E a gente experimenta isso muitas vezes, né? Então eu não vejo uma solução, mas claro, acredito no poder, na capacidade do diálogo. Eu acho que a capacidade do diálogo ela é muito importante, e a capacidade do diálogo você tem a capacidade da escuta, né? E nós estamos cada vez escutando menos, me parece, né? A gente está focado em nós, né? Na gente o dia inteiro, né? Eu. E às vezes você não está escutando, né, o que que o outro está falando, porque o outro está falando também por trás de palavras, né? E de gestos que a gente precisa ser capaz de escutar. A secularização, ela se espalha pelo mundo, sim, mas tem um fator aí que é o mundo islâmico, né? O mundo islâmico continua firme e forte, né? Então, seria uma antípoda, né? Como o Samuel Huntington falou, um choque de civilizações, né? É, então, o mundo islâmico está aí, um desafio também, né? Porque é uma perspectiva muito diferente, apesar de acreditarem no Deus único, né? Não é o Deus cristão, não é o Deus dos hebreus, é um outro Deus, não é o mesmo, apesar de trazer, né, fazer esforços lá no início da história do Islã, né, de fazer uma religião monoteísta, mas não é esse Deus porque ele é pensado totalmente diferente, de maneira muito diferente, do que nós pensamos, a criação e tudo isso. Então, assim, eu acho que a questão você tem essa questão da sustentabilidade que eu acho que é a mais importante, né? Mais importante porque uma das mais importantes, porque isso toca a todos. Então toca muçulmanos, tocam cristãos, ateus, mulheres, homens, né? Enfim, de etnias diversas, né? Então é um tema que a Igreja Católica, no caso, vem falando disso, né? Já desde a década de 60, com o Paulo VI, né, que trazia essa questão já numa encíclica. Depois vai aparecer mais algumas vezes em outras encíclicas, mas não de maneira tão forte como a que apareceu com Francisco na encíclica Laudato Si, né? Que trazia a questão do mundo, né? Da ecologia integral. Então, a gente tem muitos desafios, a forma que nós consumimos, como que a gente lidar com isso, como lidar com o consumo, né? Enfim, eu acho que é muita coisa que a igreja vai ter que lidar, os cristãos vão ter que lidar, e todas as pessoas do mundo, porque não é um tema só de um grupo, né? Não é o sul, não é o norte, não é. Não, esquerda, não é direita, é todos, né? Pode falar, Luciano. Perfeito, Rodrigo. É, concordo plenamente. Agora, sim, eu percebi que tu fala muito sobre essa questão do egoísmo hoje humano, né? E como que, fazendo uma análise sociológica da nossa sociedade atual, como que tu enxerga que as redes sociais e a maneira como a gente tem vivido isso, hoje nós estamos aqui aprendendo numa sala de aula em vários lugares diferentes do Brasil, mas como que tu enxerga que, por exemplo, o Instagram, o TikTok, essas redes sociais têm afetado essa nova geração e contribuído com isso que tu tens falado desse sentimento de egoísmo, do eu, e como que tu enxerga que as religiões, mas principalmente a igreja, né, ela tende a lidar com isso nesse mundo hoje, do egoísmo crescente, e talvez até tratar isso de uma maneira escatológica, de perceber isso como sinais do fim dos tempos, mas como o senhor acredita que hoje as religiões, e principalmente a igreja cristã, deve lidar com essa questão do egoísmo crescente, impactada pelas redes sociais? Eu acho assim que as igrejas, há igrejas que se dobraram a esse modelo,
né, do capitalismo estético, estetizante, né, que o Gil Lipovetsky fala, né, quer dizer, tudo é o meu gosto, é o sabor do cliente, né? Então, as religiões elas entram nessa lógica do sabor do cliente, né? Então fala que você vai ser rico, que você vai comprar carro, que você vai isso, você vai ganhar aquilo, blá, blá, blá. Quer dizer, você não tem nem o transcendente mais, né, para trazer, para falar, enfim, fazer, né, abrir essa janela de novo para o céu. Então, você tem essas igrejas e você tem igrejas que ligou, desligou sem querer porque eu botei o dedo no fone. E você tem igrejas que continuam numa perspectiva mais tradicional, né? E que não se dobram a esse tipo de perspectiva, mas são tocadas por elas, porque nós estamos no mundo e somos influenciados por tudo isso. A Igreja Católica, por exemplo, né, tem um fenômeno, não sei como que isso se dá no mundo protestante, mas na Igreja Católica você tem a paróquia, né, a igreja dali do bairro onde você mora. E aí, o que que acontece? É, Quando o padre que a pessoa gosta daquela igreja sai, ela vai atrás do padre, né? Então, a vida, claro que depende de onde está, condições financeiras e tudo isso. Mas a questão da individualização, quer dizer, a pessoa ela vai na igreja para ouvir o padre X. Se o padre X sair daqui e for para lá, eu vou atrás dele. Ou seja, isso você tem uma questão muito séria, que é a criação de comunidade. Você não tem comunidade. Se todo mundo entra atrás de alguém e não fica, né, não finca o pé e faz comunidade, você fica sem comunidade. Então você fica sem igreja, porque igreja é comunidade, né? Mais do que tudo. Então, essa tensão aí está acontecendo, né? Essa questão das paróquias. Aí você tem questões da internet, né? Você tem questões da educação por exemplo, no caso católico, dos padres, né? Que escutam mais padres que estão na internet do que a própria formação que tem na universidade, né? Quer dizer, o bispo não chega em tanta gente como o influencer chega, né? E o que ele fala, né? O que que ele faz? Então você tem essas tensões que estão aí, né? Muito, Beleza? muito bom, muito bom. Ismael, Opa, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu não vou ligar a câmera, que a minha internet está meio ruim. E nem se ligar a câmera vai cair aqui a chamada. Mas obrigado pela palestra, Rodrigo. Obrigado, Lincoln, pela oportunidade. E caramba, tem tanto assunto, tem tanta ponta para abordar que minha cabeça tá pipocando, assim, como eu coloquei no chat. Tem tanta coisa interessante para conversar. Mas algo que eu fiquei pensando durante a conversa é algo que eu tenho visto. Eu não sei até que ponto é algo geral, assim, ou mais uma experiência bem particular minha. Eu também não sei se isso é fruto da secularização ou não, desse processo, né, complexo, que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer ainda, né, tá no meio do desenrolar histórico aí, mas eu vejo uma constante busca por uma espiritualidade sem religião, sabe? Tipo, uma Uhum, busca por uma transcendência, mas sem se preocupar com uma questão institucional, assim. Até, por exemplo, a sim. gente vê discursos religiosos que são algo que se enquadram em várias religiões. Por exemplo, a gente pensar uma espiritualidade cristã, tinha ali Cristo, né? Vamos dar o nome, o evento Cristo, como um grande diferencial da forma que a pessoa vivia a espiritualidade. Mas hoje a gente vê pastores, padres, influencers falando sobre espiritualidade, mas de uma maneira que não tem nenhum distintivo religioso, sabe? É algo que se Uhum, enquadra em várias religiões. É como se as fronteiras entre as religiões ficassem um pouco borradas, assim. Eu não sei se isso tem a uhum. ver com o processo de secularização, se é uma experiência que eu Tem, vejo. Assim. tem sim, porque com a secularização você tem a pluralidade, que caminha junto com a secularização.
E você tem também a perda de plausibilidade, né, também das religiões no cenário, né, que vai avançando na secularização. E aí essa questão do individualismo no qual as pessoas elas não têm mais aquela ideia sacrificial, né? Ou seja, você tinha antes, você fazia sacrifício para ir para o céu, né? Então você tinha que viver de uma forma, seguir regras, parará, porque o mundo lá você receberia que era a vida verdadeira, né? Então você fazia seu sacrifício. Depois você começa a fazer dessa era teológica, você vai para uma era de nacionalismos. Então as pessoas faziam um sacrifício pelo país, pegavam em armas, né? Quem vai pegar em arma aqui por esse país? É, pegava em armas por ideologias políticas, o socialismo, que virou uma quase religião, né? Era uma quase religião, tanto pode ser chamada também de uma religião política, uma religião secular. E num terceiro momento, que é essa era pós-sacrificial. A gente se sacrifica aonde a gente quer e com tempo determinado, né? Então, vou fazer um trabalho voluntário, vou fazer e depois eu paro, não quero mais fazer esse, né? Não vou ficar fazendo isso a vida inteira. Quero outra coisa, não vou fazer. Então, é esse mundo da escolha, né? Do que você quer fazer. Então, eu não acredito. Existe sim um individualismo ruim, ou como Lipovetsky também no outro livro ele fala, um individualismo irresponsável, né? Mas existe também o individualismo responsável, né? Porque quer dizer, as pessoas estão querendo, as pessoas nunca se falou tanto em ética, né? Se fala demais nisso. E aí tudo isso que você chamou atenção, a questão da espiritualidade, as pessoas estão sedentas, né? As pessoas estão sedentas e querem alguma coisa, né? Que falem para ela, que tragam alguma iluminação para ela, né? Então vamos ver o que vai acontecendo aí nós, né? Torcer para que a gente tenha muitos anos de vida para a gente observar isso e observar agora dia 6 de junho, né? Porque dia 6 de junho, se eu não estou enganado, vai sair o IBGE das religiões, né? Então é um tema importante para a gente ver o que estará acontecendo. Ok? Ô, Ismael, você sabe que, cara, isso que você falou de novas formas de espiritualidade, né, somado a isso que o Rodrigo estava comentando também, é, cara, as pessoas elas buscam por espiritualidade. Há uma pulsão religiosa ali. Só que muitas pessoas hoje elas caminham por formas alternativas de espiritualidade, mas eu acho que de uma maneira mais fluida, no sentido de não se vincularem a uma religião especificamente. Ou seja, ela quer buscar um contato com o transcendente, mas sem ser pela mediação. E aí elas É. vão buscando, e aí, ou então elas vão incorporando várias práticas de religiões diferentes na sua busca pela transcendência, né? Na sua busca religiosa, né? Tem uma coisa aí que é a crise da autoridade também, né? Então você tem uma crise de autoridade, você tem uma crise de plausibilidade, quer dizer, a gente não acredita, né? As pessoas não acreditam na igreja, não acreditam na universidade, não acreditam na família, não acreditam, né, em nada, né? Então você tem um vazio aí que é muito preocupante. Ô, Link, eu vou poder ficar mais uns 5 minutinhos, tá bom? Perfeitos. A gente só tem mais O uma Luciano pergunta aqui do Luciano e depois a gente já caminha para o final. manda bala. A minha última pergunta, eu prometo. Acredito que essa crise aí tem muito a ver também com que as pessoas não querem ser cobradas, né, dentro do ambiente religioso. Elas querem só receber, mas elas não querem fazer nada
para contribuir. Enfim, o que esperar de Leão 14 aí dentro desse mundo plural? A gente pode esperar dele o mesmo empenho dentro desse diálogo interreligioso do que o seu antecessor, ou uma recuada da Igreja Católica? O que você acha? Não, eu acho que a questão do diálogo já está colocada e já está colocada, foi colocada pelo Concílio Vaticano II na década de 60, e não acho que vai ter nenhum tipo de recuo nisso. O diálogo ecumênico, que é o diálogo entre cristãos, né, acontece de maneira tranquila, a gente, a gente tem um diálogo interessante, principalmente com a igreja, os católicos com a igreja ortodoxa, né, que são mais perto, mais parecidos. E você tem a questão do diálogo interreligioso, né, que daí tem outras dificuldades e outros problemas, mas o Leão 14, eu já estou até confundindo os números. O Leão 14, ele vai seguir esse caminho, sim, que é muito importante, né? É muito importante esse olhar, né? Esse olhar do diálogo, não tem como, né? A igreja não vai voltar a ficar com a vareta na mão, batendo em todo mundo, dizendo que está errado, etc. Porque isso não sei se adiantaria muito, né? Então, ui, Rodrigo, eu gostaria de pedir para você, para nós encerrarmos, dicas de bibliografia para quem quer se aprofundar mais sobre esse tema da secularização e contemporaneidade. Quais obras, quais autores você indica para o pessoal? eu acho que a primeira, eu acho que é interessante começar ali no Peter Berger mesmo. Peter Berger do Céu Sagrado, que você vai entender qual que era a tese que vinha ali da década de 60, né? E depois a tese a ser combatida. E também um texto muito bom, que é esse texto que não fala exatamente de secularização, mas que vai ser o texto de base que vai falar sobre a, eh, as modernidades múltiplas, né? Então, acho que esse texto, As Modernidades Múltiplas, vale muito a pena, você acha aí. Foi publicado em 99 aqui no Brasil. Acho que não, acho que aqui foi 2000 e fora que foi 2000, foi 19, foi 99. Então, eu acho que esses dois textos são muito importantes porque colocam um pouco de complexidade na questão, né? E não só é isso e aquilo, e aí você pega uma teoria e enfia na realidade. Você quer enfiar a realidade dentro da teoria? Não, a gente tem que ver a realidade e pensar na teoria, né? Sim, exato. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Obrigado por Eu que estar conosco. agradeço. Obrigado por compartilhar seu tempo com a gente. Obrigado por esse tempo em que nós aprendemos tanto com você. A galera já está pedindo aqui no chat para marcar um novo encontro para você falar do novo Papa. Já vou te chamar depois no WhatsApp para a gente Eu já combinar. falei tanto do novo Papa. Muito obrigado, viu, querido? Deus abençoe muito você. Obrigado por estar Amém, conosco, vocês viu? também, viu? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pelo convite e pela generosidade. Abração. Obrigado, querido. Grande abraço para você. Deus abençoe. E Tchau, tchau. tchau, tchau. E para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado. E não se esqueça de seguir o Nefi no Instagram, @Nefi Estudos, e se inscrever no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E também ouça a gente no Spotify, Nefi. Tá bom, galera? Fiquem por dentro aí da nossa agenda de reuniões. Nós disponibilizamos tanto no nosso Instagram, como também no grupo de WhatsApp do Nefi. Sim, o Nefi tem grupo de WhatsApp dos participantes. É só você clicar no link que está na bio do nosso Instagram. Beleza, galera? Bom, pessoal, é isso. Você que esteve conosco, participando da reunião ao vivo, muito obrigado. Você que está nos assistindo também aí pelo YouTube ou ouvindo a gente pelo Spotify, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.